Olá, telespectadores da NTV. Olá, Ana. Como acompanhamos nesta terça-feira, o caso das filas nos postos de saúde ganhou grande repercussão nas redes sociais. E diante desse contexto, a secretária de Saúde, Ana Beatriz Saceron, conversou com a imprensa e fez um levantamento dos principais pontos que envolvem esse tema de solicitação de exames. Vamos acompanhar. Hoje nós temos 12 unidades de saúde, contabilizando as unidades da zona urbana, que são 7, materno-infantil, as unidades de cada bairro de saúde que hoje estão instaladas, a policlínica, CAPES, saúde do trabalhador, além de 5 unidades na zona rural. Então, nós temos hoje mais de 50 médicos atuando nas nossas unidades e são esses médicos os principais prescritores de exames de laboratório, que são os exames de sangue, e também exames de imagens, que são os exames complementares. Além de outras unidades especializadas que também solicitam exames para a nossa população. Por exemplo, os pacientes que passam no CACOM, fazem algum tratamento de hemodiálise, os pacientes que precisam de cirurgias realizadas na nossa Santa Casa ou nas unidades de referência, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Itajubá, onde é referência da micro-região da nossa cidade. Durante essa coletiva de imprensa, a secretária de Saúde também abordou a questão do custos desses exames laboratoriais que são realizados com recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS. O setor tem uma cota que nem sempre é suficiente para atender todos os pacientes. Do SUS, hoje, nosso município não consegue atender todas as demandas, principalmente de média e alta complexidade. Então, para o SUS, nós somos dependentes da nossa micro-região de Poços de Caldas. Por isso que temos hoje muitos pacientes encaminhados para a cidade de Poços de Caldas e até outras cidades de Minas, como eu citei mesmo, Pouso Alegre, Itajubá, que são as cidades de referência para procedimentos que não são realizados aqui. E essas unidades também, quando o paciente retorna, ele necessita dos exames realizados pela nossa Secretaria de Saúde. Para vocês conhecerem um pouquinho sobre o cenário, nós tivemos mais de 186 mil exames de sangue realizados aqui no município de Andradas. Então, nós temos uma média de 15 mil exames realizados por mês. E mesmo assim, as cotas desses exames são insuficientes. Essa cota mensal, ela é redistribuída nas unidades e, sendo insuficiente, nós temos sempre o aporte do município, que é com recurso próprio. Hoje, falando em exames de sangue, nós temos R$75 mil alocados do próprio serviço de saúde do nosso município. Então, 45 com recurso próprio e 25 mil por mês somente dependentes do SUS. Mais um tema importante abordado foi a criação da Central de Agendamentos, que está em processo de implantação aqui em Andradas. Segundo a secretária de Saúde, essa é uma estratégia para prestar um atendimento mais eficiente às pessoas que necessitam de exames. Essa central de agendamentos ela foi voltada principalmente para exames de imagens e clínicas de especialidades. E uma dessas funções da central de regulação é zerar as filas mesmo nas unidades de saúde. O mesmo começamos a fazer agora com os exames laboratoriais. Na semana passada, fizemos um levantamento dessas cotas, a necessidade de distribuição nas unidades. Então, nós temos unidades que têm uma procura maior e uma unidade que tem uma procura menor, fazer uma redistribuição de acordo com uma demanda e não uma distribuição igual para todas as unidades. Desenvolvimento de estratégias para aumentar essas cotas. E quando a gente fala de estratégias, é porque no serviço público depende de processos burocráticos, credenciamento de laboratórios, licitações, então como contratar os prestadores de serviço. Então, essas estratégias elas foram desenvolvidas nas últimas semanas e começaremos a implantar agora no mês de abril. Ontem, todas as unidades elas já receberam a orientação que os exames, mesmo que não tenha sido uma cota aprovada no mesmo dia que a pessoa procurou a unidade de saúde, que a gente retenha esse exame
para liberação de novas cotas e comunicação com o paciente sem que haja necessidade dele voltar. Então, hoje nós tivemos, um episódio, sim, não só localizado, mas outras unidades também, tivemos procura de fila, de pacientes na fila, porque é um processo novo que está sendo implantado. Então, a partir de hoje, os pacientes que procuraram as unidades já tiveram o pedido, que não foi possível liberar no mesmo dia, retido na unidade, lançado no sistema, para que esse mesmo paciente não precise retornar o mês que vem na unidade, todo dia 1º, como era feito até então. Que o dia 1º era a abertura de novas cotas. Os meses mais críticos são principalmente mês de março, abril e maio, porque são os meses sazonais de maior número de casos de dengue. Então, os pacientes que são prováveis casos de dengue necessitam principalmente de exames laboratoriais, que são os exames de sangue. E eles acabam usando essas cotas das pessoas de necessidade eletiva do exame, o que acaba reduzindo também a disponibilidade dessas cotas. E esta central de regulação, que contará com diversos profissionais da área da saúde, terá também a responsabilidade de analisar esses casos para que sejam estabelecidas as prioridades. Então, quais casos são de rotina, são eletivos e consegue aguardar um pouco mais na fila de exames e quais são casos prioritários. Então, é uma junta. Nós temos 3 médicos, um médico auditor, um médico consultor, e um médico diretor, que já faz parte da nossa equipe de trabalho, também é algo novo. Esses médicos, eles estão empenhados junto com enfermeiros e técnicos nessa análise mesmo desses critérios, mas para o desenvolvimento de estratégias. Hoje, a nova estratégia a partir do mês agora de março é que o paciente evite se deslocar até as unidades com o pedido na mão, que ele tenha como unidade primária a referência da saúde dele. Principalmente porque nós temos muitos pacientes que faltam dos exames agendados, então a gente deixa de alocar essas vagas para outros pacientes e no dia do exame o paciente não comparece, Ele falta nas consultas de especialidades e ele falta na realização dos exames. Então, uma vez que a estratégia de atenção primária, que é a referência desse paciente, está envolvida no processo, é mais fácil um agente comunitário de saúde se deslocar até a residência dessa pessoa e informar a data do exame, o local do exame, se ele necessita de transporte ou não para a realização desse exame. Quando o exame é realizado fora do município de Andradas, o setor de saúde ele oferece esse transporte. Então, esse agente comunitário ele tem uma melhor comunicação entre a unidade e o paciente e entre a unidade de atenção primária com a unidade de atenção especializada. A coletiva dessa tarde também teve a presença da supervisora Maibi Silva Chiodeto, que falou sobre o aumento da estratégia de atenção primária de 30% para 70%. Então, nós aumentamos as equipes de prescritores, inclusive de exames, as equipes dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. Alguns exames são solicitados pelo próprio enfermeiro da unidade, em torno de 65 profissionais que podem prescrever exames. E aí os enfermeiros nossos aqui do município, eles também fazem consulta de hipertenso, consulta de diabéticos, que, por exemplo, essas 2 categorias de pacientes, eles têm necessidade de fazer os exames, que é de acordo com o que é proposto pelo Ministério da Saúde, a cada 6 meses. Então, consequentemente, a quantidade de exames, ela vai aumentar por paciente. Tem paciente que, por exemplo, o caso das gestantes, se ela tem um quadro de infecção de urina, a gente precisa solicitar esses exames mais rapidamente por conta do risco para o bebê. Então, a gente está sempre solicitando exames, mesmo sendo profissional enfermeiro, não necessitando, obviamente, passar pelo médico, mas já para dar um andamento, um atendimento adequado para o usuário, para o paciente, de uma forma que ele seja atendido mais rapidamente. Só que acontece que as cotas, às vezes, elas são realmente insuficientes. Sempre lembrando que a gente trabalha com a questão da equidade, Então, assim, o caso que ele é mais necessário, mais agravado, esse paciente não vai ser deixado esperando.
Então a gente sempre prioriza, sim, a questão do paciente, do indivíduo que tem uma maior necessidade. E para finalizar, a secretária de Saúde informou que em caso de dúvidas a população deve procurar o setor, que tem um profissional exclusivo para esse tipo de atendimento. Nós agradecemos aos profissionais que receberam a imprensa para esclarecer esse tema de interesse de toda a população.